Querido, você está feliz? Feliz mesmo, gente? Você pode ser sincero com Deus, falar assim, não, estou triste, hoje eu estou triste. Quem está feliz aí? Levanta a mão assim. Glória a Deus, você está na casa do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre algo que marca a vida de Jesus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, e nós aprendemos há pouco tempo, sobre a necessidade de modelarmos, nossa vida à luz de Jesus. Olhar para Jesus, Jesus é o nosso exemplo. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos que Jesus tem muitas coisas que nós não temos ainda. Amém? Ainda. Porque esse é o objetivo, sermos iguais a Jesus. Mas tem uma coisa que Jesus, ele tinha e marcava a sua conduta, a sua caminhada. Jesus tinha ou vivia uma vida piedosa. Você sabe o que é uma vida piedosa? Muitas pessoas, já ouviram falar, talvez, sobre piedade. Não, tenha piedade de mim, ser alguém piedoso. Mas a Bíblia, ela retrata uma característica da vida de alguém, e aí principalmente da vida de Jesus. Jesus, ele foi marcado por isso, uma vida piedosa. E eu quero falar sobre isso com você hoje, sobre a necessidade que eu e você temos de ter uma vida piedosa. Eu quero ler um versículo com você que está lá em 1 Timóteo 4:7. 1 Timóteo, uma carta de Paulo ao jovem Timóteo, em que ele o trata com muito carinho, chega a chamá-lo de filho na fé. Paulo, já experiente, olha para Timóteo e instrui Timóteo, discipula Timóteo e envia Timóteo para uma igreja, a igreja de Éfeso, para pastorear essa igreja. Ele, experiente, plantador de igrejas, Paulo tinha muito isso na sua caminhada ministerial. Ele chegava num lugar, plantava uma igreja, estabelecia uma liderança e ia embora. E depois ele mandava cartas. Ele revisitava quando podia, quando pôde, mas ele tinha essa característica: plantar igreja, levantar liderança, e às vezes ficava pouco tempo no lugar, tinha que sair. Imersão, instrução, treinava as pessoas e agora é com vocês. Não tem internet, não tem WhatsApp, não tem chamada de vídeo, é com vocês e o Espírito Santo. E não é que dava certo? Por quê? Porque tinha o Espírito Santo. Porque tinha a vida de Jesus logo ali. Jesus, aquele cara que viveu há uns 40 anos atrás aqui, rapaz, 50 anos atrás, a gente sabe quem é. Alguém que serviu de exemplo, e rico exemplo, para esses homens. E o poder do Espírito Santo, que orientava a vida desses homens, que abençoava a vida deles. Certa vez uma pessoa falou, aqueles homens da igreja primitiva não tinham a Bíblia toda que nós temos hoje, não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não tinham as histórias, não tinham todo o know-how que nós temos hoje, mas eles tinham o Espírito Santo. O perigo é a gente ter tudo isso que eu falei que eles não tinham, e a gente está falhando em ter o poder do Espírito Santo com a gente. Eu estou para tomar uma decisão essa semana pela igreja, uma decisão que vai impactar a vida da igreja. Pensa como é que eu estou, e eu peço que você ore por mim. E é claro, não vou tomar essa decisão sozinho. Nós temos uma diretoria, temos um conselho administrativo, temos o colegiado aí de pastores, todos já estão sabendo, estou orando por essa decisão. Mas a gente tem que ser orientado pelo Espírito Santo, e eu quero que você ore por isso. Ore por essa decisão que eu tenho que tomar essa semana, ore, que é uma decisão que vai mudar a vida da nossa igreja. E quando a gente olha para a vida de Jesus, nós vemos que ele foi ungido pelo Espírito Santo, e por isso foi capaz de viver uma vida
que serviu de modelo para a gente, uma vida piedosa. E o perigo é quando a gente olha para a vida de Jesus e a gente pensa que está muito longe da gente. Quando nós olhamos para a vida de homens como o de Timóteo, de Paulo, nós percebemos, se a gente estudar bem mesmo, se a gente tirar o nosso olhar, né, fantasioso da Bíblia, ou um olhar às vezes místico, a gente vai ver que eles são homens como nós somos. Paulo enfrentou muita dificuldade. Timóteo enfrentou dificuldade. Timóteo era um jovem, liderar uma igreja. Gente querendo ir para a direita, outro para a esquerda, outro que o culto começasse mais cedo, outro mais tarde, tinha que ter o louvor tal. É igreja. Gente que chega, não concordo com isso, o pastor falou esse negócio aí, não vem no domingo que vem não. Ou então você, hoje eu estou com vontade, vou na igreja. É igreja. E aí, Paulo deixa um jovem lá. Deixa um jovem e manda para ele 2 cartas. E uma dessas cartas, a primeira, é uma carta de muita instrução. A segunda carta é uma carta onde Paulo já ia morrer, já estava a última carta dele escrita. E tudo indica que Timóteo estava com vergonha do Evangelho. Perseguição muito grande. E Paulo escreve uma carta para animar a fé de Timóteo. Quando nós olhamos para essa intenção de Paulo, nós então percebemos que as instruções de Paulo para Timóteo servem para a gente, para mim, que eu também sou um jovem pastor. Estou aqui, um jovem. Olha o desafio que eu tenho. 30 anos. Não parece não que eu tenho 30 anos? Sério, gente? Pô, brincadeira. 32. Não, sério, pô, pessoal, tem gente que pensa que eu tenho 28. Serve para mim. Serve para você na sua casa. Serve para você, líder de célula. As instruções de Paulo para Timóteo servem para a gente porque todos nós podemos pastorear. Ou deveríamos, pelo menos alguém. Pastorear a minha vida própria, a minha casa. Pastorear pessoas que são próximas de mim no trabalho. Orientar, ajudar. E esse versículo que eu vou ler aqui é uma das chaves que Paulo entrega para Timóteo, para que eu e você, então, possamos viver uma vida cristã bem-sucedida, ou seja, sermos ou termos uma vida piedosa. E lá em 1 Timóteo 4, no versículo 7, ele diz: mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Ponto. Exercite-se, vírgula, eu estou falando para você prestar atenção na construção do texto, pessoalmente, vírgula, na piedade. Eu vou ler de novo. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Irmãos, a igreja de Éfeso, igreja a qual que Timóteo estava pastoreando, esse jovem, era uma igreja em um local bem complicado. Éfeso era uma cidade boa, só que era uma cidade onde havia muito misticismo. Éfeso era uma cidade onde havia ali muitos ensinos errados. Éfeso era uma cidade onde havia uma cultura desafiadora para a cultura do reino. Éfeso era uma cidade que, para você ser crente de verdade, você ia esbarrar com muitas coisas que o povo de Éfeso fazia como normal. Não é a realidade que a gente vive hoje no Rio de Janeiro? Não parece com a realidade que a gente vive hoje? Um local com muitas crenças, muitas culturas diferentes, um local onde há muitas influências de muitas religiões, e essas influências entram na igreja. Influências que cristãos vão absorvendo. Por quê? Vão se relacionando com outras pessoas, com outras crenças, e faz sentido. Faz sentido para ele, mas para você não deveria, porque a Bíblia não fala.
Isso acontece com a gente. E Paulo chega para Timóteo com autoridade e fala assim: Timóteo, deixa eu te falar um negócio. Rejeite as fábulas profanas de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade. E a vida piedosa, não foi só Paulo que falou sobre ela. Pedro, por exemplo, em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: o seu divino poder de Jesus nos deu tudo o que diz respeito à vida. Olha o que Pedro fala: Deus, com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida. Já está com a gente, Ele deu, Ele fez, o serviço foi cumprido, está disponível. Aí ele completa: a vida e a piedade. Ou seja, eu tenho tudo o que preciso de Deus para ter vida e para viver essa vida conforme Jesus viveu. Ninguém que tem o Espírito Santo pode falar: não, eu não consigo, é muito difícil. Dá sim, se você quiser dá, porque Deus já te deu. Deu por qual caminho? Ele completa: pelo conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 3, versículo 11, ele nos exorta a viver de maneira santa e piedosa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, 7, e vós também, juntando toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, porque tudo começa na fé, arrependimento e fé, você começa a crer em Jesus, então, a partir do relacionamento com o Senhor, você começa a crescer, as virtudes vêm, aí ele continua, e a virtude, a ciência, o conhecimento, né, e a ciência, o domínio próprio, que você amadurece, e ao domínio próprio, a paciência, e a paciência, a piedade. Ou seja, ele vai fazendo uma escadinha, degraus, você recebe uma coisa que aprimora, transforma em outra, ou você adquire outra, e com essa você aprimora, adquire outra, para chegar no resultado final, uma vida piedosa, como a de Jesus. E aí ele fala, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade, ou seja, você constrói coisas em você, e aí começa a externar, e aí começa a se relacionar como deve se relacionar. Ou seja, uma vida piedosa precisa ser uma das nossas marcas. Nós precisamos ter isso como marca da nossa vida cristã. A vida de Jesus, por exemplo, é um modelo. Por quê? Ele teve obediência a Deus. Isso é marca de alguém que vive uma vida piedosa. Obediência a Deus. Jesus chega a um ponto e fala: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Ou seja, o que é mais importante para mim, o que é essencial para a minha vida, o que me alimenta, pelo que eu anseio, é o quê? Fazer a vontade de Deus. Eu sou obediente, pronto e acabou. Jesus, ele não era questionador. Existe uma diferença de você ser crítico, para ajudar, para avaliar, ou você ser uma pessoa questionadora, simplesmente para bagunçar um negócio. Não, mas tem que ser assim? Mas por que a gente faz assim? Você nunca fez, nunca liderou, não quer fazer, mas você quer questionar. Tem gente que é assim. Agora, você vem, você participa, você se doa, você serve, aí depois você senta comigo, senta com o líder, senta com alguém: rapaz, aquilo que a gente fez, em outro lugar eu venho assim, o que você acha? Legal, bem aceito, críticas, vamos embora, vamos crescer. Quer ver outra marca de alguém que vive uma vida piedosa como Jesus? Amor e compaixão. Jesus teve isso de montão. Não é verdade? Amor, Jesus, em 1 João 4:8, João fala, né, através do apóstolo João, Deus é amor. Então a manifestação de Jesus aqui na terra foi a manifestação do amor. Compaixão, Jesus via pessoas sofrendo, nós temos que fazer alguma coisa. É o quê? É multidão? Dá comida. É viúva que está com o filho, sepultando o filho? Não, vamos ressuscitar o menino. Compaixão. Outra marca, santidade e pureza. Vida piedosa, marcada por santidade e pureza. Jesus teve isso. Servidão, Jesus serviu. Ora, Filipenses 2:8, é um texto, de 2 de 1 a 8, é um texto que você precisa ler, para você entender ali um suprassumo de como eu e você precisamos modelar Jesus. Temos que ser iguais a Cristo. Por quê? Sendo Deus,
se humilhou, veio ao mundo, se fez homem, tremenda humilhação, um Deus se fazer como homem, e serviu, lavou os pés dos discípulos, e ainda morreu por nós. Servidão, marca de uma vida piedosa. Outra coisa, humildade. Jesus, sendo Deus, teve humildade, se rebaixou e se comunicou com a gente. Jesus é um exemplo de como viver uma vida piedosa, buscando agradar a Deus e amar ao próximo como Ele fez. Por isso, essas marcas nós encontramos em Jesus. Se você quer viver uma vida piedosa, ou seja, se você quer obedecer, entendendo que tem que viver uma vida piedosa, esse é o teu chamado, olha para Jesus, pega essas marcas e começa a praticar na sua vida. Agora, esse texto de Paulo, para Timóteo, é um texto de alerta. Porque a gente até começa bem. Todo mundo que aceita Jesus Cristo, aceita para arrebentar, para entregar a vida. Pô, o cara sai pregando até para o poste, irmão. Né? Pô, vamos na igreja amanhã, pô. Aquele lugar é bom demais. Só que aí você começa a vida real. Você esquece que o inimigo já está nessa luta há muito tempo, você só começou agora. Ele já te conhece mais do que você se conhece. O inimigo sabe de fraqueza tua que você nem sabe. E aí, se você não anda em alerta, vigilante, não aprende, não estuda, não cresce, não se une, presa fácil. A vida piedosa fica longe e talvez você esteja se enganando ou sendo enganado. Por isso que Paulo aqui, ele nos dá um alerta. Ele dá um alerta para que eu e você, então, tenhamos uma vida piedosa. E a primeira coisa que ele fala aqui é: rejeite as fábulas, ou seja, o perigo do ensinamento sem fundamento. É o que ele diz logo no início do versículo: mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Irmãos, fábulas profanas são histórias sem base bíblica. Ideias humanas, mitos religiosos, tradições místicas. Você quer ver um negócio que entra nas nossas igrejas e não está na Bíblia? Irmão, ora, se tu declarar vai acontecer. Onde é que tu viu isso na Bíblia? Que se declarar vai acontecer? Eu vejo na Bíblia diferente, que eu posso declarar, eu posso dizer que eu quero que aconteça, mas só vai exigir se Deus quiser, pô. Ele que faz. Eu posso falar assim: irmão, eu abençoo você hoje, eu quero que você seja curado, eu estou vendo, pela fé eu estou vendo, mas se Deus não quiser, Ele não vai curar. Ora, há homens de Deus, mulheres de Deus que morreram por causa de doença. Você quer ver um baita homem de Deus? Eliseu. Eliseu foi um baita homem de Deus, não foi? Morreu doente. E aí? Fez tanto milagre, por que ele não se curou? Essa doença foi para a morte, morreu. Ou seja, não é pelo que eu declaro, é pelo que Deus quer fazer, a vontade é dele. Tudo bem, pedir é comigo, e nós precisamos pedir com força, né? Como fala a criança, de com força, tem que pedir mesmo, sou filho. Mas aí essas fábulas, esses ensinamentos entram na igreja, aí tem um monte de gente: não, eu declaro que você é isso, eu declaro que vai acontecer isso, aí não acontece, aí a fé entra em descrédito. Um bando de gente fala assim: mas eu declarei cura sobre o meu esposo e ele faleceu. Quer saber? Esse negócio não dá certo não, esse negócio de Deus deixa para lá. Quando a fala tinha que ser assim: eu orei por cura, eu sei que Deus podia ter curado, mas aprove ao Senhor levá-lo. Glórias ao Senhor por isso. É assim, tem que ser desse jeito. Você quer ver outra coisa? A pessoa fala assim: isso é antigo, deixa a Bíblia aberta em casa, Salmo 91, para expulsar coisa ruim. Quem já ouviu isso aí? Quem já viu isso? Aonde tem isso na Bíblia, gente? Falar um negócio aqui, que não é heresia não. Você pega a Bíblia, quem está com a Bíblia física aí? Levanta ela aí. Esse livro, preste atenção no que eu vou perguntar, pode abaixar, para você não ficar com o braço cansado. O livro, o tecido, folha, a letra, tem poder?
Nenhum, irmão. É um livro. Agora, se eu tiver fé, convidar o Espírito Santo, que é o autor, para o meu momento de leitura, esse livro tem todo o poder, porque é a palavra de Deus. Há pessoas que vão ler esse livro, não vai adiantar nada, não tem fé, é só um livro. Mas se você colocar fé e o Espírito Santo iluminar a tua leitura, aí as coisas vão acontecer. Não adianta você botar aberta a Bíblia. Caixinha de promessa, quem é do tempo da caixinha de promessa? Balela, gente. Pô, só tem promessa, irmão. Deus quer te pegar na curva, tu está em pecado. Leio a Bíblia todo dia, caixinha de promessa. Só tem promessa. O que adianta? Deus quer falar, você está em pecado, irmão. Se conserta. Perseguição vai vir. E você só está pegando caixinha de promessa. Não tem isso na Bíblia, gente. Só promessa, é só promessa, é só promessa. Tem promessa com condição. Se você viver isso, se você fizer, se você for fiel, se você... Aí é tudo sim, irmão. Toda promessa. Tem coisa que a gente vai vivendo, que a gente se perde. Você quer ver um negócio, para eu passar e ir para frente? Culto de ceia. Por que culto de ceia é mais cheio? Porque tem um negócio que algumas pessoas criaram, que é o quê? Não, eu não posso perder a ceia sagrada. Então eu venho na ceia e não venho em nenhum dos outros cultos. Irmão, não está adiantando nada. Agora, se você entendesse o seguinte, a ceia, ela é obrigatória. Sabe por quê? Porque é uma ordem. Jesus falou, façam. Então você não pode negociar a ceia. Dia de ceia, você tem que cear. Agora, você está trabalhando, teve que viajar, sabe? Tudo bem, pastor, posso procurar uma igreja onde pode? Tudo bem, ceia lá com os irmãos, não tem problema. Mas vamos supor, o teu voo foi na hora do culto. Não tem como, irmão, né? Pronto, poxa, estou pagão, porque não ceiei esse mês. Não existe isso, irmão. Agora tem um bando de gente que está pensando isso. Não, fui no culto de ceia, cara, esse mês aí eu acho que não foi muito legal, porque eu não fui no culto de ceia. Porque eu tive um trabalho, acabei chegando mais tarde, fiquei doente, eu acho que porque eu faltei ao culto de ceia, Deus está pesando a mão na minha cabeça. Irmão, não é isso assim, não é isso, irmão. Agora, é uma obrigação. Então, você no culto de ceia, domingo que vem, você esteja aqui. Vamos cear juntos, vamos lembrar, porque é uma ordem. Há muitas coisas que nós vemos na Bíblia, vemos na igreja, que não estão na Bíblia. Ideias que não alimentam a fé, mas distraem o povo. O pastor Hernandes Dias Lopes fala o seguinte, a maior tragédia da igreja não é a perseguição do mundo, mas a contaminação do púlpito. Irmão, pega essa água aqui, bota no teu móvel, bebe 3 golinhos todo dia, de barra de oração, tua vida vai mudar. Isso é mandiga, irmão. Isso é, sei lá, ritual, que não tem na Bíblia, pô. Daqui a pouco nós estamos dando, Zona Sul, né, Guerra Zona Sul, 3 pulinhos no Réveillon ali também, a areia, a água, pega um misticismo, um sincretismo religioso, vamos tentar de tudo. Nós precisamos ter cuidado. O que a Bíblia diz é para a gente ser feito, é para a gente fazer. O que a Bíblia não diz, nós não fazemos. É esse ponto. Imagina só alguém que em vez de se alimentar com coisa saudável, só se alimenta de porcaria. Eu vi um experimento uma vez, eu até gostei, eu gostaria de participar desse experimento. Pegaram um rapaz, ele ficou 1 mês comendo no McDonald's todo dia. Eu tenho que confessar, eu gosto de McDonald's. Eu sei que não é saudável, mas eu gosto. Aquele cheirinho já mexe comigo. 1 mês comendo no McDonald's, todo dia. Café da manhã, almoço e jantar. Medindo, né, os níveis, triglicerídeos, colesterol, tal. Aí, final de 30 dias, fizeram a medição. Pensa no corpo porcaria que o cara estava.
tudo alterado, tudo esquisito. Pois é, tem gente assim dentro da igreja, se alimentando de um montão de coisa ruim que está passando aí na internet, livro que não presta, gente que está falando um montão de besteira, e você está se alimentando. Tem gente que se acostuma a escutar pessoas, você não sabe a procedência dessa pessoa, você não sabe realmente as convicções dessa pessoa. Essa pessoa é boa de oratória, sabe muito, mas está te enganando. Você não tem um tete a tete com ela e fala assim, ó, isso aqui, você pregou, falou isso aqui, me explica mais sobre isso. Algumas pessoas aqui na igreja fazem isso comigo. E eu dou liberdade para todos vocês. O pastor pregou aquilo ali, eu quero aprender mais sobre isso. Vai para a célula. Discute na célula primeiro. Aí tu manda mensagem para mim depois. Bom, não concordei com aquilo que o senhor falou não, pastor. A gente senta junto, toma um café. Você toma, quando eu tomo café, eu tomo um suco de laranja. E aí eu te explico. Eu não sou o dono da verdade não, mas eu tenho um compromisso para pregar aquilo que eu entendo que são os ensinamentos da palavra de Deus. E muito daquilo que eu prego é para fazer com que você não vá para um mundo, ou para um meio, ou para uma realidade em que você ache que é cristão, mas na verdade você não é. Você precisa se despertar, ou ser despertado. Por isso, rejeite tudo que não está firmemente fundamentado na Escritura. Sabe um princípio, quando a gente cria uma doutrina? Doutrina tem que ter pelo menos 3 versículos baseando essa doutrina, ou uma linha de interpretação teológica. Vamos lá, o apóstolo Paulo falou isso aqui, mas aonde mais na Bíblia fala a mesma coisa? Então cuidado, talvez está dentro de um contexto, você está entendendo alguma coisa errada. Quer ver um exemplo disso? Os homens gostariam, talvez aí, quando o apóstolo Paulo fala, as mulheres fiquem caladas. Não tem isso na Bíblia? Ué, por que vocês estão falando aqui na igreja pra caramba? Porque é um contexto. É uma aplicação para uma igreja, para um momento. Mas eu poderia chegar e falar assim, ó, agora a partir de hoje só homem fala aqui na igreja. Está na Bíblia. Eu poderia falar o seguinte, ó, a partir de agora só os homens vão pregar. Porque Paulo falou isso. Quando a mulher pregar, a mulher só pode pregar para as mulheres e para as crianças. Só que a interpretação é, quando ela subir no púlpito aqui, ela tem que ter um marido que dá autoridade a ela. Você está entendendo? Se você não se aprofundar na palavra, você vai estar comendo porcaria, sendo alimentado de vídeos, frases bonitas, de efeito, ensinos revelados que contradizem a palavra. Você não precisa de revelação nova, você precisa da iluminação da palavra, porque toda revelação já foi dada na palavra de Deus. Segundo alerta que Paulo fala sobre viver uma vida piedosa, como viver? Piedade é fruto de exercício. Ele fala, exercite-se pessoalmente na piedade. Para Paulo, o ministério, a vida cristã, tudo aquilo que eu e você fazemos, só tem autoridade, efeito, só recebe unção, se nasce de uma vida piedosa. Se nasce de uma vida que busca essas características. Piedade não tem a ver com emoção, tradição. Piedade vem de uma decisão, de uma disciplina e de uma devoção. Nós precisamos entender que sem uma dedicação, sem uma disciplina, a gente não consegue ser cristão. A palavra que Paulo fala aqui, que usa, né, a palavra no grego, eu não sei a pronúncia correta, mas é gimnasi. É de onde se origina a palavra ginásio. O que a gente faz no ginásio? Exercício. Joga um futebol, corre, né? Faz um esporte, exercício. Então Paulo está falando, ei, da mesma forma que você vai para um ginásio, da mesma forma que você vai para um campo de corrida, uma quadra, você vai para lá para fazer o quê? Para suar
para fortalecer teus músculos, para botar o esqueleto ali para balançar, não é isso? Para você se movimentar, não pode ficar atrofiado não, ferrujado não. Pois é, a piedade é a mesma coisa. Se você não se dedicar, não se exercitar, não tiver disciplina, você não vai conseguir, você vai estar se enganando. Você está entendendo? Aí eu te pergunto para mim, pergunto para você, a gente tem se exercitado na piedade? Ou uma vida piedosa? Em uma vida piedosa? Você acorda todo dia, quem é da manhã, por exemplo, 5 da manhã, nosso grupo dos homens aí que está bombando, movimentando aí a galera, tem uns tarados lá que 5 da manhã estão acordando para fazer atividade física. Eu louvo a Deus pela vida dele. Aí eu falei, não, essa competição está muito injusta, 5 da manhã não dá para mim não. Mas ele está lá, 5 da manhã, atividade física feita. Aí eu pergunto, e para a piedade, você já se exercitou? Já pagou o exercício do dia? Já avaliou aonde sua vida não está com obediência, não está com santidade, você não está com servidão, aonde você não está ali fazendo as coisas, modelando Jesus? Já fez esse exercício diário? Nós, assim como temos o nosso corpo que se fortalece com exercício constante, a alma, o espírito, também amadurece com exercício constante. Piedade não é religiosidade aparente, mas vida com Deus no coração, no lar, na igreja, no mundo. Eu e você precisamos disso. Uma vida não só aparente, mas uma essência que transcende nossa vida e alcança outras. Passa da gente, encosta em pessoas. Por isso, você e eu precisamos de leitura bíblica, de oração, comunhão com os irmãos, jejum, obediência, prática do serviço cristão. Você já deve ter visto aí Olimpíadas, né? Você já deve ter acompanhado algum time, algum atleta. Vida de atleta não é fácil não. Está aí a Gia aí, né? A Maria aqui, atleta, tem que se esforçar, treina com dor, não é isso? Está treinando com dor, às vezes está na competição. O Gia estava numa competição com o punho quebrado, né? Competindo. Atleta, quer conquistar a medalha. A mesma coisa tem que acontecer com a gente. Não, eu quero conquistar minha medalha. Tem que ter santidade. Tem que servir. Eu tenho que derrubar crenças limitantes. Eu tenho que superar isso. Eu preciso ganhar a minha medalha. Não é recompensa do Senhor, barganha não, mas é como Paulo falou, combati o bom combate, percorri minha carreira, guardei a fé. Tem uma luta real do dia a dia, contra a gente mesmo, contra nossos ímpetos, contra nossas intenções ruins, contra aquilo que a gente quer fazer que não é bom, mas você tem que se dedicar. Disciplina, rotina diária, escolhas, para que você então construa uma vida piedosa verdadeira. Por isso, eu quero desafiar você a criar uma rotina. Crie uma rotina de exercício, tipo uma série de academia, né? Você que já foi para a academia, não tem a série? Chega lá, supino, 3 de 10, voador, 3 de 12, não é assim? Não é série? Já malhei também, irmão. Parece não, mas já malhei. Né? Tem uma série. Os crossfiteiros aí tem o ódio do dia, né? Do crossfiteiro, o ódio é esse aí. Morrer. É até a morte. Né? Tem uma série. Por exemplo, estabeleça também uma série diária para você. Começa o dia. 15 minutos de Bíblia e oração. Calma aí. Vou obedecer em tudo. Vou analisar meus comportamentos. Vou me dedicar a cuidar, a amar, a servir alguém, pelo menos ao meu redor, minha família, na igreja. Vou me dedicar a estar na célula. Eu vou me dedicar a crescer em humildade. Aonde eu não estou sendo humilde? Avaliação constante. E aí, você vai então estar se exercitando para alcançar a estatura de um varão ou varoa perfeita. Exercício, disciplina, constância, alcança resultado. E por último, o
que Paulo nos alerta para termos uma vida piedosa? A piedade, ela é pessoal, ou o exercício da piedade é pessoal. A responsabilidade não é do outro. A responsabilidade não é do outro. Você sabe que eu, como pastor, eu tenho uma responsabilidade. Pregar a palavra. Pregar a palavra e ser um homem de oração. Essas são as duas maiores responsabilidades de todo pastor. Ué, pastor, não é visitar as ovelhas não? Não. Maior responsabilidade, as duas maiores de todo pastor é pregar a palavra e ser um homem de oração. E aí no exercício do pastoreio, ele visita, conversa com pessoas, aconselha. É consequência dessas duas maiores responsabilidades. E aí, isso para mim, acalenta muito meu coração. Porque assim como Paulo chega lá em Atos, Paulo fala assim, eu saio daqui com a minha consciência tranquila, porque eu falei tudo aquilo que vocês precisavam escutar. Agora é com vocês. Essa é a frase que eu quero falar quando Jesus me buscar. Jesus, eu saio desse mundo com a consciência tranquila, porque eu falei tudo aquilo que pelo menos eu entendi que eu tinha que falar para o povo. Mas eu não tenho obrigação de você buscar, não. Não vai cair sobre minha responsabilidade. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelas consequências das escolhas que você toma. Cada pessoa que frequenta essa igreja, qualquer igreja, é responsável. O pastor tem a sua responsabilidade. Mas aí ele fala assim, vamos malhar junto? Vamos. Aí, na segunda-feira eu ligo para ele, e aí, vamos embora? Tá, vamos. Aí na terça ele que me liga, vamos embora? Eu, vamos. Eu vou por quê? Porque ele está ligando. Aí um vai perturbando o outro, cara, desiste não. Eu estou com vontade também de desistir, mas estou aqui por causa de você. Não é assim? Quem tem uma graninha melhor aí, paga um personal. Que o personal fica, mais uma, vamos embora, vai, é isso aí, está fazendo errado, acorda, vamos embora, estou aqui, ó, amanhã é nosso treino, não é isso? Porque um ajuda o outro. Nós não podemos terceirizar, mas nós podemos contar com a ajuda. Nós podemos contar com a ajuda de alguém que fala assim, ei, tu já leu a Bíblia hoje? Tu já orou? Como é que está? Conta para mim. Quais são os seus desafios? Nós podemos contar com a ajuda de alguém que fala assim, olha, Tiago 5,16 fala que nós temos que contar nossos pecados, confessar nossos pecados uns aos outros para que haja cura. Aonde você está precisando de cura? Conta para mim. Paulo está falando o seguinte, ei, não terceirize o seu exercício de vida piedosa, isso é com você.
Assuma a responsabilidade pessoal e invista na sua vida. Não contrate um personal trainer espiritual. O que tem de gente fazendo isso. Não, eu vou lá naquela igreja que o cara revela que a senhora de oração ora e tudo acontece. Daqui a pouco você vira cartomante gospel. Estou indo lá porque precisando saber o destino da minha vida. Eu falei com vocês, orem por mim. Eu preciso tomar essa decisão. Mas eu preciso tomar a decisão, não é você. A decisão vai ser minha. Pela igreja. Deus pode falar comigo, deve, por isso que eu quero escutar. Você pode orar por isso. Mas eu não posso terceirizar. É minha responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelo nosso crescimento de vida espiritual. Por exemplo, você não quer ir na célula, você não quer fazer discipulado, você não quer ir para a escola bíblica, você não quer ler Bíblia, você vai crescer como? É você, pô. Eu chamei você aqui para 72 horas de oração, você não veio. Quer dizer, muitas vieram, né? Tivemos aqui, mais de 200 pessoas estavam aqui. Benção demais. Mas você que não veio, estava trabalhando? Beleza. Estava estudando? Beleza. Teve alguma dificuldade? Beleza. E você que poderia ter vindo e não veio? Você deixou de investir na tua vida. Deixou de ganhar algo do Senhor. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Não culpe a igreja, seu líder, seu cônjuge, seus pais. Não, meu pai foi um péssimo exemplo. Ei, olha para Jesus, pô. Jesus é o exemplo. Ele que é o modelo de vida piedosa. A decisão é sua. Procure um tratamento. Fala assim, não, vou me tratar. Muitos traumas. Procure mesmo. Mas tome uma decisão. Deus está disposto a se revelar. Mas Ele espera que você o busque com sinceridade, diligência, disciplina e entendimento que a responsabilidade é sua. Preste atenção numa coisa. Quando nós chamamos o povo para orar juntos, é porque tem um mistério aí. Eu preguei semana passada sobre isso. É na união dos santos que Deus derrama a bênção, não é isso? O salmista fala. Mas também, você não pode negligenciar a sua busca pessoal. Porque Mateus 6,6 fala isso. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, busca o Deus em secreto, e Ele te abençoará em secreto. Tem as duas modalidades. Tem as duas coisas. Oração em grupo, oração individual. Bênção em grupo, bênção no individual. Crescimento em grupo, crescimento no individual. A responsabilidade é sua. Nós vivemos hoje numa geração muito distraída, cheia de fábulas, mas fraca de fé. Por isso Deus está chamando a gente para uma vida mais profunda, de maturidade, piedade, uma vida de piedade verdadeira. Rejeite o que não edifica. Exercite sua fé diariamente e assuma a sua caminhada com Deus. Piedade é disciplina. Piedade é decisão, piedade é vida com Deus, modelando a vida de Jesus. Eu quero fazer uma oração contigo agora. Nós vamos fazer 2 orações. Primeiro, queria convidar toda a igreja a ficar de pé. São 8h03. Nós estamos agora encerrando as nossas 72 horas de oração. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Dá um glória a Deus aí, aleluia! Esse movimento começou porque eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de uma igreja que ora todas as horas sem cessar. Eu tenho uma igreja que não vai fazer 48, 72... Não, vai fazer até Jesus voltar. Tem igrejas que já fazem isso. Nós podemos fazer. Então nós estamos dando passos que nós podemos dar. Estamos engateando ainda.
Mas nosso próximo desafio, será que esse ano a gente consegue fazer uma semana? Começamos na quinta. Vamos fazer a próxima começando na quarta? Culto da resposta. Amém? Quem topa? Culto da resposta. Acabou o culto da resposta, começa nossa jornada de oração. Aí a última do ano, quem sabe a gente faz a semana toda. Acabou o culto de domingo, a gente só para no outro domingo. Olha aí. Glória a Deus. Mas nós precisamos da união da igreja. Nós precisamos de sacrifício. Esse pastor, mas tem que sacrificar? Tem. Para salvação não. Mas para a vida com Deus tem sacrifício. Tem que abrir mão de coisas, tem que deixar de sair com a família muitas das vezes. Tem que decidir, eu vou para a igreja. É sacrifício. Só que é um sacrifício tão prazeroso. Pensa no meu prazer na sexta-feira, recebendo um montão de mensagens. Pastor, ontem foi maravilhoso. Nossa, ontem Deus falou comigo. Eu fui curada. Eu descobri que eu tenho esse dom. E tal. A gente tem que fazer isso todo mês. Pensa no prazer que eu tive. Eu fiz as 72, nós abrimos, eu peguei o horário de 3 da manhã, 7 da manhã eu estava caminhando com uma pessoa. Feliz da vida. Mas eu tenho recebido muito do Senhor. A pergunta é, você quer também? Tem que buscar. Tem que ter sacrifício, porque sacrifício é a realidade de alguém que tem comprometimento. E comprometimento só tem quem ama. Quem ama, se compromete. Quem se compromete, se sacrifica. Eu quero fazer essa oração encerrando essas 72. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, nós não fizemos esse projeto, não executamos, não fizemos essa jornada para impressionar o Senhor. Nós não fizemos porque a gente queria uma bênção específica do Senhor. Embora saibamos que o Senhor abençoa, é do teu caráter. Nós, ó Pai, entendemos que a igreja precisa orar. Nós entendemos que nós precisamos orar. Nós entendemos, Deus, que é com oração, é através desse combustível que as coisas acontecem, Pai. E eu quero te agradecer, porque durante 72 horas houve uma chama acesa aqui nesse lugar, nessa igreja. Chama essa que foi contagiando, que foi tocando, alcançando vidas que nem vieram aqui, Pai. Chama essa, Deus, que com certeza alcançou e destronou obras malignas nesse bairro de Botafogo. Nós te pedimos, Pai, que a tua igreja a cada dia mais acenda essa chama, ou busque, esse acendimento através do poder do teu Espírito Santo. Pai amado, movimento, porque continuamos vigilantes, em oração, cultuando o Senhor, continuamos buscando do Senhor, esperando do Senhor e buscando a maior de todas as bênçãos, que é a presença do Senhor. Pai amado, desperta a tua igreja, para que a tua igreja busque somente o Senhor, até que nada mais importe, até que só o que importe seja o Senhor. A tua palavra é tão rica, é tão linda, que mesmo a gente, quando a gente chegar nesse padrão, a gente sabe que o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai suprir, cuidar das necessidades, o Senhor vai cuidar do casamento, da saúde, o Senhor vai cuidar porque o Senhor é Pai. Mas ajuda a tua igreja a ser uma igreja que a coisa mais importante das nossas vidas seja o Senhor. E o Senhor possa influenciar tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente vive, que possa ter a tua mão, a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, que a tua igreja saia hoje desse culto incomodada, motivada a viver uma vida piedosa, a viver uma vida rejeitando as fábulas, os ensinamentos sem base bíblica. Que a tua igreja, ela possa se exercitar, que eles tenham aqui rotina, disciplina, leitura, oração, jejum, comunhão, pastoreio, cuidado, serviço, humildade, santificação. Que a tua igreja se anime, ó Deus, a modelar o Senhor.
e que a tua igreja entenda que esse trabalho é feito primeiramente individualmente, cada crente assumindo a sua responsabilidade, o que vai resultar numa igreja poderosa, numa igreja piedosa, numa igreja que espelha Jesus, numa igreja, Deus, unida, e unida que vai fazer com que as portas do inferno não prevaleçam nesse local. Nós pedimos a Deus que sinais e maravilhas aconteçam aqui, que pessoas sejam tocadas pelo Senhor, que coisas sobrenaturais aconteçam, e que o maior sinal, que o maior milagre aconteça na igreja, vidas se rendendo ao Senhor.